Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos, queridos estudantes, a essa disciplina Estado, Sociedade e Movimentos Sociais, tá bom? Vamos lá, professora Maria Cristina, dê boas-vindas. Uau! Mas é com muita grande alegria mesmo que a gente passa aqui para dar boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Certeza que vocês estão mega engajados, só de a gente ler aqui no chat as manifestações, nosso coração fica extremamente aquecido, né? E falar desse assunto, Estado, sociedade, movimentos sociais, vocês não têm ideia, meus caros, o quanto que esse conteúdo é muito importante para entender, né, todas as conquistas sociais. Né? Hoje a gente vê legislações, a gente vê os programas sociais, que tudo isso foi fruto, tá, desse relacionamento, né, dos movimentos sociais, da manifestação da sociedade, requerindo ao Estado democrático, né? Que se cumpra, que se tenha, de fato, empatia com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? E, principalmente, o papel do assistente social nessa interlocução. Então, aproveitem o máximo conteúdo, assistam às aulas conceituais, participem ativamente aqui no chat, sabe? A hora é agora, né? De sanar dúvidas, de perguntar. Gente, não tenham receio de perguntar. O perguntar faz com que vocês, né, realmente vão expandindo o conhecimento e fazendo análise crítica, né? Do quanto que é importante a gente entender como que a gente fez, dar conta, né? Através das nossas lutas, através das nossas militâncias em prol do fortalecimento das políticas públicas e sociais. O serviço social tem tudo a ver com esse movimento. O serviço social faz parte da história. Então, e a gente quer que vocês entendam todo esse processo, se posicionem, né, enquanto cidadãos e futuros assistentes sociais. Então, sem mais delongas. Boa noite, querida e querido estudante. É um prazer muito grande estar com vocês. Meu nome é Leila, as professoras já me apresentaram. Sou assistente social, sou doutora em política social, moro aqui no Espírito Santo. E estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, com um conteúdo que, para mim, também é um conteúdo que eu gosto muito, né? E acho que é um conteúdo muito importante para a gente do serviço social. Na verdade, eu vou dizer para vocês que eu acho que ele é a espinha dorsal, inclusive, da nossa teoria, né? É aqui, nessa disciplina, que a gente vai falar um pouquinho do Estado, principalmente, indo lá para a parte mais abstrata, teórica desse Estado, que depois vocês vão ver na aula de Direito e Legislação Social, vocês vão ver o Estado de uma outra maneira. Mas aqui, né, nessa disciplina, eu preciso que vocês façam sempre um exercício de abstração. Eu sei que isso não é fácil, né? A nossa educação no ensino fundamental, ela é aquela educação bancária, né? Aquela educação do claro e escuro, né? Do 8 ou 80, né? E aqui a gente vai precisar fazer, às vezes, umas viagens, na verdade, muitas vezes, uma viagem, né, para uma arena que a gente não está acostumado a visitar. Então, quero que vocês, em alguns momentos, façam um exercício, né, de tentar mudar um pouco o foco de entendimento de vocês, né, do é isso ou aquilo, para a gente poder entender, né, que vocês vão ver que a gente vai falar muito de história, a gente vai falar realmente de questões abstratas. Eu gravei
um estudo de caso para vocês, em que eu falo do Estado dentro da tradição marxista, e lá vocês vão perceber, né, o quanto que vocês precisam de abstração para poder entender, né, esse mundo, quando a gente fala de Estado, né, e também de sociedade civil. Essa disciplina, então, de acordo com a nossa ementa, né, a gente tem uma organização. Nela a gente vai falar do Estado, então a gente vai falar também da Revolução Industrial, porque a gente vai estar falando do Estado moderno, né? A gente vai estar falando do Estado burguês, vamos falar também dos processos de urbanização e sociedade contemporânea, dos movimentos sociais e lutas por direitos no Brasil, e sobre cidadania, movimentos sociais e participação social no Brasil. O tema da nossa aula de hoje é o Estado e as suas diferentes concepções. Ao final dessa aula, a intenção, né, o objetivo é que vocês possam conceituar o Estado a partir da perspectiva de Maquiavel, que vocês sejam capazes de apresentar, né, para qualquer pessoa da sua família a concepção de Estado dos contratualistas, né, que vocês possam discutir a relação entre comércio e governo e a origem dos estados nacionais, né, e que possam também, sejam capazes também de expor as bases do desenvolvimento do Estado moderno. Então, vocês já viram que é uma aula densa, a gente tem bastante conteúdo para essa aula, o que for necessário também, eu não tenho problema nenhum em de eu gravar aulas extras para vocês, né, do que vocês acharem depois que pode ser importante, a gente podia, a professora podia falar um pouquinho mais sobre tal coisa, é só vocês botarem lá no Fale com o Mediador, a professora Alessandra passa para mim, tá? E aí a gente vai compreendendo esses pontos, que são pontos, sim, com alguma complexidade, mas que são fundamentais, gente, porque isso cai em concurso, isso cai em prova, né? Isso é importante, por mais que seja história, faz todo sentido para a gente entender o lugar que a gente está hoje, né? O estado que a gente tem hoje. E aí eu quero começar com uma provocação, né? E quero que vocês parem assim para refletir mesmo, né? Se em uma democracia o poder emana do povo, por que a manutenção desse poder se coloca permanentemente como objetivo central para quem está ocupando ele? Né? Tentem pensar nisso, né? Porque quando a gente vai ver o que é democracia, né, que vem lá do grego, né, e que a gente pensa o que é um Estado democrático, então o poder emana do povo. Será que o poder realmente emana do povo? Até que ponto que o Congresso Nacional Brasileiro hoje representa a vocês? Né? Então são coisas que a gente precisa sempre pensar, porque essa realidade que a gente vive é uma realidade muito contraditória. Então a gente precisa sempre observar que vai sempre haver uma aparência, né? E que nessa aparência cabe também a essência, só que ela não está dada, ela está velada. Por isso que a ciência é tão necessária, porque a gente vai lá procurar desvendar essa ciência, né? Essa essência, né? Que está ali, né? A nossa realidade ela é multifacetada. Então as coisas estão para nós, dentro desse concreto, mas a gente precisa fazer sempre, sempre um exercício, né, de compreender que essência e aparência são dois polos da mesma realidade e a essência vai estar sempre escondida, né? Para poder falar do Estado moderno, para poder falar do Estado burguês, nós vamos precisar voltar na história, né? Vamos compreender que, como Marx e Engels falam no Manifesto do Partido Comunista, né, a história da humanidade até os dias de hoje, né, é a história da luta de classes. Aos poucos a gente vai entrando, a gente vai falar ainda dos contratualistas hoje, a gente vai falar também de Maquiavel. Vamos só voltar agora no feudalismo. Então, a história da nossa sociedade é a história da luta de classes, né? Antes do sistema feudal, tivemos o sistema escravista, né? E foi o esgotamento, né, da sociedade escravista, carregava já dentro dele, né, os germes que dariam, que fariam depois uma modificação para um novo sistema, né, que foi o sistema feudal.
né? E toda vez que a gente fala, gente, de mudança de paradigma, de mudança de sistema, de um sistema para o outro, do sistema escravista para o sistema feudalista, né, para o sistema feudal, essa formação vai se dar entre o século V e o século X depois de Cristo, né? Então, toda vez que a gente tem uma mudança no sistema, são mudanças que demoram séculos, né? A gente pode dizer que o sistema feudal se estabeleceu mesmo a partir do século X. E quais eram as características, né, desse sistema feudal? Então, a gente vai ter senhores e servos, né, que são os suzeranos e os vassalos. Né? Vamos saber que a Igreja Católica, nesse momento, detinha grande poder e também muitas terras, né? E que no feudalismo, terra era riqueza. Certo? Então, os servos eram explorados pelos senhores, né? Em troca, recebiam a proteção. E ali a gente vai observar, então, os compromissos mútuos, né, entre os suzeranos e os vassalos. Né? Nesse sentido, a justiça era administrada pelos senhores dentro dos limites do feudo. Imagina, você tem vários feudos, dentro de cada feudo você vai ter a justiça sendo feita por aquele senhor. Né? E aí a gente precisa lembrar que a economia no feudalismo ela era essencialmente rural e autárquica, né? Porque cada feudo compunha-se em uma área de terra envolvendo uma ou mais aldeias. E a produção, nesse momento, era realizada para o consumo. Tá? No século XI, a gente vai observar pelos livros de história que começou a haver um excedente agrícola e um excedente significativo, tá? E a gente vai ter registros, né, de uma crise no sistema feudal a partir do século XIV, né? E o excedente que começa a surgir lá no século XI, ele permitiu, como estímulo, né, para que a troca ocorresse e que cada vez tomasse mais força, né? E aí a gente vai ter esse excedente e com a troca de forma sem precedentes com as cruzadas, né? E isso vai possibilitar a complexificação dessa sociedade feudal, né? E aí a gente vai ter os artesãos começando a produzir e começando a se organizar em corporações, e teremos também os comerciantes, né, e os mercadores se organizando em ligas ou, né, em associações. E aí a gente sabe que as rotas para o Oriente possibilitaram o dinamismo dessas relações, né, que vão pouco a pouco fazendo erodir as bases da sociedade feudal. E aí, com a crise do sistema feudal a partir do século XIV, a gente observa que as terras cultivadas começaram a ser esgotadas e começou a haver uma falta de recursos técnicos para expandir esse cultivo, né? Então, a gente vai observando como que política e economia estão atrelados, né? Isso que eu acabo de falar com vocês, né? Das ligas dos mercadores, né? Das corporações de artesãos, tudo isso você começa a ter um excedente, você começa a ter ali vamos dizer assim, um dinheiro, um lucro, né? Uma riqueza que começa a ser gerada. Né? Só que naquele momento a sociedade feudal ela se organizava de uma outra maneira. A gente vai ter uma organização social e de produção diferente do que estava já acontecendo com as trocas, com esse dinamismo. A sociedade feudal ela não permite a mobilidade social, né? Não permitia a mobilidade social. Era uma sociedade engessada, né? Os nobres detinham muito poder, certo? E aí, nesse momento de crise do feudalismo, a gente vai observando que houve a conformação dos estados nacionais, né, que foi impulsionado pela expansão comercial e pelo surgimento da burguesia. Né? Aqueles artesãos, aqueles camponeses que saíam dos feudos porque já não tinham mais como ficar naqueles lugares, porque já se encontrava um esgotamento, começam a ir para os burgos, né? E ali você vai ter também os comerciantes, né?
E aí, com a instituição dos estados nacionais, a gente vai ter a necessidade da centralização de poder. Então, aquele monte de feudo organizado de forma autárquica, onde se realizavam, onde se organizavam as sociedades, começava a ficar mais complicado, né? E aí a gente vai ter, durante vamos imaginar, assim como o feudalismo, até ele estar plenamente na sociedade, né, até o momento em que ele realmente se estabeleceu, vamos pensar, foi do século V ao século X, né, século V ao século X. Então, da mesma maneira, do feudalismo para o capitalismo, nós temos também um período muito grande, né, de transição. E aí, nesse período, a gente vai chamar, então, de mercantilismo, né, que foi um arranjo político-econômico da transição do feudalismo para o capitalismo. Né? E ele se caracterizou pelo metalismo, pela balança comercial favorável, né? Pelo protecionismo. E aí, gente, com o surgimento das monarquias nacionais, as cortes feudais foram se transformando em núcleos administrativos dos sistemas governamentais. Isso lá a partir do século XIII, né? E aí a gente começa a ver uma modificação do Estado, que a gente vai chamar, então, de Estado moderno, que já está sendo ali formado, mas que a gente vai ter, então, toda uma característica social que ainda é fragmentada, né? Então, a gente vai ver esse Estado moderno, né, ou esse Estado ocidental moderno, né, que foi, na sua primeira fase, absolutista. Né? E o que é o absolutismo? Né? É uma forma de governo no qual ali o soberano, né, ou o detentor do poder vai exercer as prerrogativas sem passar por outros poderes, sejam eles superiores ou inferiores. Certo? O aparecimento desse Estado, ele foi estabelecido entre os séculos XVI e XVIII, ao crescente igreja e justificação religiosa do poder. Vamos lembrar que lá na época do feudalismo, a gente vai ter então a igreja detentora de terras, detentora de poder, e vamos lembrar também que os monarcas, eles eram como se fossem indicados por Deus, né? Eles estavam aqui por uma indicação divina. Né? Então, nesse momento, com os burgos se desenvolvendo, com uma classe social que estava ali se movimentando para fazer uma mudança e que esbarrava, né, em toda a moral daquela época, em toda a ideologia daquela época, começa a ter a necessidade de transformar essa sociedade em outra coisa. Aí a gente precisa lembrar que a história ela não é linear, né? Várias coisas acontecem, pipocam ao mesmo tempo. Lembrem que a reforma protestante está acontecendo lá no século XVI, né? E quais são as características do Estado moderno? Concentração territorial, centralização política, monopólio do uso da força pelo Estado e independência da igreja e da religião. Então, gente, por que a gente... Eu fiz uma inversãozinha, né, de como está lá no livro, né, no texto base de vocês, porque eu acho que é importante a gente entender isso. Vamos lembrar aí que o Estado moderno, então, vai ser lá no século XVI, né, ele vai estar estabelecido, né, entre os séculos XVI e XVIII. Vamos lembrar aí o que foi acontecendo nesse período, né? Vamos pensar se lá no século XIII a gente teve as cruzadas, lá em que ano, vamos dizer assim, que o Brasil foi, né, que os portugueses chegaram no Brasil. Então, nós vamos ter aí nesse período, lá do século XVI, XVII, XVIII, né, principalmente no século XVI, o período das grandes navegações. A gente vai ter esses estados nacionais europeus, né, invadindo, né, a América, né, a África, e colonizando esses povos. E daí a gente vai ter uma grande extração, né, de materiais diversos, né, que vão servir para a acumulação capitalista. Então, essa sociedade que já estava ali, né, empurrando uma modificação, vai encontrar nessa acumulação, né,
de bens de todos os tipos, né? E do escravismo, vamos dizer assim, né? Vai encontrar ali o que a gente vai chamar de acumulação primitiva de capital, né? É um capital que começa a crescer, né, e que vai fazer esse giro, né, que vai derrubar esse feudalismo para a gente então ter um Estado burguês, um Estado capitalista. Mas aí, antes da gente entender o que é o Estado moderno, né, houve uma pessoa que foi o Nicolau Maquiavel, que viveu de 1469 a 1527, que foi um camarada que ele trabalhava no órgão, né, vamos dizer assim, governamental. E todo mundo pensa que Maquiavel teorizou sobre o Estado de uma maneira abstrata, mas na verdade Maquiavel ele estava por dentro do Estado e ele foi observando o que o príncipe fazia, né, o que o rei fazia, né, e foi compreendendo como que aquilo funcionava. Então, o livro Príncipe, na verdade, ele está descrevendo para a gente o que é aquele Estado, que era meio que uma novidade para aquela época. Então, a gente vai dizer que Nicolau Maquiavel foi o pai do pensamento político moderno. Né? Ele escreveu O Príncipe em 1503. Maquiavel foi preso, tá, gente? Foi exilado, sofreu a beça, né? Maquiavel vai dizer que a política é o espaço da ação. E ele nasceu em Florença, esqueci de falar isso, que foi o berço do Renascimento, né, lá na Itália. E a gente precisa lembrar que no Renascimento, o que a gente tem? A gente tem uma cisão radical entre o que é o reino de Deus e o que é o reino dos homens. Lembram? Né? Deus sai do centro para entrar o homem, né, no centro, o homem como humanidade. Né? E isso tudo vai trabalhando para esse fortalecimento desse Estado e para esse giro de uma sociedade feudal para uma sociedade capitalista. Tá? Então, Maquiavel também rompe com a ideologia grega, né? Ele afirma que há diferença entre o que seria o ideal e o que ocorre de fato na política. Né? Para o Maquiavel, todas as relações humanas são relações de poder. Né? A atividade política é uma criação, portanto, humana, não é algo divino, não é algo que vem de cima. Né? E ele vai dizer também que a maldade ela é intrínseca à natureza humana, né? Que a atividade política e a construção de uma ordem é a única possibilidade de enfrentar, né, os conflitos decorrentes da maldade e do egoísmo humano. Né? Ele vai dizer também que em todas as sociedades há duas forças que se opõem: os que querem dominar e os que não querem ser dominados. Né? Ele também, gente, vai falar sobre a virtude e sobre a fortuna. O que é a virtude? A virtude seria a habilidade de agir certo na hora certa. Tem a ver com virtude. Né? E a fortuna tem a ver com as circunstâncias, com o tempo presente e as necessidades desse tempo presente. E aí ele vai dizer que um príncipe virtuoso não é alguém bom e puro, né? Como pregava o cristianismo, mas aquele que é capaz de conquistar e manter as suas conquistas. Né? Ele vai falar também sobre a violência administrada, que esse príncipe precisa administrar a violência, né? E que o príncipe ele não deve ser bom, mas ele precisa parecer ser bom. E aí, como eu disse, ele não idealiza o Estado, mas ele descreve o Estado que ele estava vendo e de maneira pioneiríssima. Esse é Maquiavel. Eu sugiro, gente, que vocês procurem textos para ler sobre isso, porque óbvio que o que eu estou trazendo aqui é a visão, né, de tudo que eu sei, de tudo que eu estudei, mas é sempre importante que vocês também recorram a outros materiais, certo? Agora nós vamos entrar nos contratualistas. Uma pessoa já perguntou ali, qual a diferença de Maquiavel para os contratualistas? Maquiavel não falava de pacto, né? Maquiavel falava que o Estado ele era necessário, porque a gente vai ter duas forças ali que se opõem, os que mandam e os que não querem ser mandados, né? Que ele vai falar que o ser humano é intrinsecamente mal.
mas ele não vai entender o Estado como um pacto. Aí a gente chega nos contratualistas. E o contratualismo, gente, é um conjunto de teorias políticas que defende que as origens da sociedade e o fundamento do poder político se encontram em um contrato resultante de acordos racionalmente, isso é importante, tá? Racionalmente estabelecido pelos homens ou pelos indivíduos. E aí, nós não temos só esses contratualistas, tá, gente? Temos outros, mas esses três são os que ficaram mais famosos, né? Os que a gente ainda utiliza muito, que estão aí na teoria política, na ciência política. Então, é o Thomas Hobbes, eu botei eles por data de nascimento, né? Thomas Hobbes, de 1558 a 1679, John Locke, de 1632 a 1704, e Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Mas, inicialmente, eu vou falar do que os une. Ó, primeiramente, um livro importantíssimo para quem quer conhecer Maquiavel é ler O Príncipe. É o tem disponível um livro, tá? Um contrato social também do Rousseau, vale a pena, do fundo. Esse é o contrato social, esse aqui é o Príncipe. Começa por aí, tá? Eles vão afirmar que a necessidade de que o Estado respeite e legitime, né, os direitos inatos dos indivíduos. Ou seja, os indivíduos nascem com direitos, direitos naturais, e o Estado precisa, então, respeitar e legitimar esses direitos, né? A ordem política, ela surge para coibir a violação, então, dos direitos nacionais, dos direitos naturais, desculpem. E eles acreditam na construção do princípio da legitimação do poder político ou do Estado moderno por meio do consenso. É importante a gente lembrar que, quando a gente está falando desses contratualistas, a gente também chama eles de jusnaturalistas. Professora Leila, se me permite só uma observação. Em relação aos Claro. livros, nós temos, e eu gostaria de avisar os alunos, que eles estão disponíveis na minha biblioteca, lá no estúdio, tá? Que eles podem aproveitar e ler esse material que a senhora está indicando aí todo lá, tá bom? Eu acabei de consultar e tá tudo lá na minha biblioteca, tá bom? Eu achei melhor entrar e falar do que depois esquecer, tá? Tá, Pode joia. continuar. Obrigada, professora Alessandra. Então, e é importante a gente lembrar que a gente chama eles também de jusnaturalistas, porque são autores, pensadores que respeitam, né, que, na verdade, acreditam nos direitos naturais, acreditam que todas as pessoas nascem com direitos, e que esses direitos estão ali, são naturais, vamos dizer assim, né? Então, os contratualistas vão falar também do consenso daqueles sobre quem o poder estatal será exercido, né, por meio do pacto, ou também, né, a gente chama de pacto-contrato social, eles são sinônimos aí. O Estado é, então, uma construção humana que resulta desse pacto ou desse contrato entre os indivíduos, né? E nesse contrato ou nesse pacto, há a cessão da liberdade, as pessoas cedem a liberdade individual em favor de um ente que é superior, né? E que vai regular as relações, garantindo condições de sobrevivência em sociedade. Então, é o pacto ou o contrato social que vai aí instituir o Estado. E aí eu trouxe um pouquinho de cada um desses contratualistas, tá? Vou falar um pouquinho do Thomas Hobbes, né, que pensa, né, que ele defendia que no estado de natureza existia um desejo perpétuo de poder, tá? Meu nome é Lu, você está perguntando. E o poder para o Hobbes é definido como a capacidade individual de adquirir riqueza, reputação e comandar e dominar os outros. O desejo de poder e a escassez de bens foi que gerou o estado permanente de guerra. Na verdade, esse desejo, né, pelo poder e a situação de escassez que existia fez com que existisse, então, um estado permanente de guerra.
É Hobbes, gente, que vai falar que o homem é o lobo do homem. Ele vai falar também da guerra de todos contra todos, né? Por isso, então, que os homens vão adentrar esse pacto, tá? Para que seus poderes e direitos, né, sejam transferidos para um soberano em troca de manter a propriedade privada e aqueles direitos, né? Então, a função principal do Estado é a garantia da propriedade privada. E o Hobbes também vai dizer que o Estado deve ter o monopólio da violência, tá? John Locke, gente, viveu entre 1632 e 1704, tá? Para ele, o estado de natureza era um estado de absoluta liberdade e tranquilidade, só que era passível de conflitos em razão da ausência de leis e de coerção. Só lembrando, gente, que o Hobbes ele era absolutista, tá? Ele achava que o Estado devia estar na mão, né, de um soberano e que fosse ali absoluto, tá? No caso do Locke, não, ele vai defender um outro tipo de poder, um outro tipo de governo, tá? E aí, pensando lá no que eu falei sobre o estado de natureza, que ele fala que, teoricamente, era de absoluta liberdade, né, de tranquilidade, só que haviam ali os conflitos por causa da ausência das leis, né, e de um poder coercitivo, né? E esses conflitos, então, ameaçavam a paz natural. Ele vai argumentar, né, sobre a legitimidade da posse dos bens, principalmente a propriedade privada, né? Então, o fundamento da propriedade privada para ele é o trabalho. Para Locke, o trabalho cria riqueza, né? E ele fala que o ser humano está propenso a fazer a acumulação. Para ele, o contrato social, então, vai assegurar e conservar o direito natural à propriedade, né? E ele, então, vai propor uma instituição, né, de um poder que seja, de certa maneira, limitado, né? Com o executivo se subordinando ao legislativo. Nesse sentido, gente, a primeira diferença entre Locke e Hobbes é que Hobbes é absolutista e que o Locke rejeita o absolutismo. Para ele, o poder legislativo e o executivo devem existir, e o executivo deve ser subordinado, então, ao legislativo. Tá? O contrato, para Locke, é um pacto de consentimento dos indivíduos para a proteção da propriedade privada. Mas, se o monarca, né, ou a pessoa que estiver no poder, atenta contra a vida, a liberdade e a propriedade privada, ele se torna ilegal, conferindo o direito da população em se rebeliar, né? E que esse povo, então, deve retomar a soberania e passar para quem eles acharem, né? Para quem o povo achar melhor, tá? Vamos, então, para o Rousseau, né? O Rousseau nasceu em 1717. É importante que vocês observem que cada um desses pensadores viveu em época distinta, né? Maquiavel viveu quando ainda era feudalismo, né? Rousseau também está vivendo nesse momento ainda do mercantilismo, né? Desse giro, né, que está acontecendo, né? Mas ainda não houve a revolução burguesa, né? John Locke já vai estar bem mais próximo disso, tanto que a gente vai compreender que o Locke ele vai ser o pai do pensamento liberal, né? Quando se pensa na proteção da propriedade privada, né? E vamos ter o Rousseau de 1712 a 1778. Então vamos lá. Gente, não se preocupem, acompanhem a aula agora, lembrem-se que tudo fica gravado, temos também as aulas conceituais maravilhosas do professor Helder, temos o livro da disciplina, então quem está perdido, não fica perdido, e às vezes se perder é bom, porque a gente se acha depois, é mais gostoso ainda quando a gente se acha. Então, acalmem-se, eu preciso dar esse conteúdo, eu acho ele muito importante para vocês, né? E depois vocês vão pegando aos poucos, tá? Então, muita calma nessa hora, ou como eu costumo dizer em outras aulas, vamos nos desesperar com calma, vamos respirar, vai dar tudo certo.
e vamos acompanhar a aula aqui. Depois o que perdeu, volta, a aula fica gravada, né? É só uma questão realmente da gente ir passando adiante, tá? Para o Rousseau, gente, o estado de natureza é um estado feliz e pacífico. E ali a humanidade, os homens, dispõem de tudo o que precisam, sem haver disputa. Para ele, o que acaba com o estado de natureza e bota em risco é justamente a propriedade privada, né? Ele vai dizer que o homem é movido para garantir a independência e por duas paixões, o instinto de conservação e o de compaixão, né, da solidariedade. E ele vai apresentar críticas a Hobbes e a Locke, pois ele fala que, ao invés de garantir a segurança de todos, a ordem política, nesse caso o Estado, defendia, na verdade, e preservava o interesse de poucos, no caso dos proprietários. Então, ele propõe uma distribuição mais equitativa da riqueza, tá? E da propriedade. Só que, gente, ele não propõe a eliminação ou a socialização, certo? Ele vai propor uma melhor distribuição, né, equitativa, tá? Então, ele vai defender também que os indivíduos devem criar leis que regulem as suas vidas. E no pacto ou contrato social, cada um coloca em sua pessoa e todo o seu poder sob suprema direção da vontade geral. E a vontade geral, gente, ela é muito forte no pensamento de Rousseau, tá? Ele vai falar que a vontade geral é o que há de comum nas vontades individuais e não uma simples soma, né, das vontades particulares da maioria. Ele fala que a vontade geral é o interesse comum ou o interesse de todos e de cada um, enquanto um componente de um corpo coletivo, né? É com base, então, nesse interesse comum que a sociedade deve ser governada. Então, o Rousseau vai dizer: soberano é o povo. E assim, gente, esses três contratualistas, né, trouxeram, sem dúvida nenhuma, um avanço para se pensar o Estado, vamos dizer assim, um avanço teórico, né? Por isso que até hoje eles são utilizados, né? A questão do estado de natureza, aconteceu ou não aconteceu? É difícil a gente saber. A gente normalmente pensa no estado hipotético, vamos dizer, desse estado de natureza, fosse de guerra de todos contra todos, fosse pacífico, né? Mas a gente precisa compreender que esses pensadores têm o lugar deles dentro da ciência política. Vamos avançar, porque já é essa hora. E aí a gente entra, então, no estado do pensamento. Pensar que quando a gente fala de liberalismo, a gente tem o liberalismo econômico, o liberalismo político, né? A gente vai ter formas de pensar o liberalismo. O que é importante para a gente compreender aqui, que o liberalismo ele surgiu como uma crítica ao mercantilismo. Foi Adam Smith, entre os anos, que foi falando, né, criticando esse mercantilismo e explicando. Inclusive, ele é um dos que primeiro vai falar da mais-valia, que depois Marx vai fazer uma nova teoria sobre a mais-valia, mas o Adam Smith já vai começar a falar disso lá, né? Alguns já falavam até em classes sociais, né? E aí a gente vai ter que a completa dissolução do sistema feudal vai ser completamente influenciado por esse pensamento liberal, tá? Da mesma maneira, o pensamento liberal ele combate o absolutismo. Lembra? A gente tem o Locke lá meio como um pai do liberalismo, porque ele defende os poderes, ele defende um executivo e um legislativo, certo? O Estado liberal é a expressão da vontade comum necessária para garantir a liberdade individual. Isso é o que o liberalismo político entende de Estado, né? A principal característica é a ênfase no mercado para se autorregular. Né? A gente, o próprio Adam Smith que falou, né, que a mão invisível do mercado regula, né, as relações, né? E aí a gente vai ver que o Estado, para eles, vai exercer uma mínima intervenção, a mínima intervenção possível. Vai ter o poder ali, o monopólio da violência, né? Das leis, para poder garantir a propriedade privada.
As bases, então, do Estado liberal, gente, incluem a defesa da vida, da liberdade e da propriedade, né? Isso parece ser uma coisa antiga, lá do século 17, 18, mas olha, estamos em pleno século 21 e o que a gente tem visto, né? O que é a base do neoliberalismo, do liberalismo ou do neoliberalismo, né? Então a gente precisa compreender que o liberalismo é uma expressão ideológica da burguesia. O pensamento liberal ele foi fundamental para o giro do feudalismo para o capitalismo, né? Ele vai ser limitado, segundo eles, no poder e na função, o que a gente vai chamar de Estado mínimo. Mas lembrem-se sempre, ele é mínimo para o social, porque para o capital ele é sempre máximo, né? Quando acontece uma crise e os bancos começam a ruir, o que acontece? O Estado injeta dinheiro. Então, o Estado, tão demonizado, o mal necessário para os liberais, injeta dinheiro, tira do social e coloca no privado ou no mercado. Não podemos esquecer que há essas características, né? Então, o Estado vai ter a função de manter a ordem, proteger a propriedade privada e prover obras públicas que não são lucrativas para a iniciativa privada. O Estado liberal vai adotar também a interpretação de justiça social baseada na meritocracia, tá? Então, a miséria e a pobreza elas são opções individuais, é uma escolha, foi porque você não trabalhou direito, porque toda riqueza vem do trabalho, né? Então, uma outra questão muito importante no pensamento liberal é que a liberdade implica em desigualdade, né? Então, no pensamento liberal, ser é ter. O homem é aquilo que é capaz de obter com o seu trabalho. Por isso, a pobreza tanto é a prova de fraqueza e fracasso, quanto de uma opção ou escolha pessoal. Para eles, o bem individual maximiza, né, o bem coletivo. Tá? Então, nós vamos ter a naturalização da miséria e vamos ter também que no pensamento liberal puro, né, radical, as políticas sociais estimulam o ócio e a preguiça, tá? Gente, vou ter que correr, mas eu acho que a gente não vai conseguir terminar hoje, a gente termina na aula que vem sem problema nenhum, tá? Então, para o Marx, o homem não nasce livre, né? Quem liberta é o trabalho. Pensando que, para Marx, gente, sempre, quando a gente falar de trabalho em Marx, a gente não está falando do trabalho no capitalismo, a gente não está falando do trabalho enquanto mercadoria. Estamos falando de trabalho enquanto a capacidade de homens e mulheres transformarem a natureza para se libertarem do que os aprisiona, das necessidades. A gente costura para parar de sentir frio, a gente constrói uma casa para poder se abrigar, tudo isso, então, é trabalho numa forma assim mais abstrata da gente pensar. O Marx, então, ele não separa vida econômica e vida política. Para ele, o Estado, então, se origina a partir da sociedade civil. Ele não é um ente que está fora, superior, acima, né? E o Estado não representa o bem comum. Para ele, o Estado representa quem tem, né, quem domina dentro da sociedade. E a teoria de Estado em Marx, gente, ela é ao mesmo tempo realista e ela é revolucionária. E convido vocês a estudar, a assistirem o estudo de caso que eu gravei. Lá vai estar mais falado, tá? É realista porque rompe com essa concepção abstrata de Estado que até então se tinha, né? Para os marxistas, o Estado é o domínio da força. Mas ela é também revolucionária quando a gente entende que o Estado ele não é bom em si, ele depende de quem está dirigindo. Qual é a classe que vai dirigir esse Estado? Então, o Estado ele é um instrumento de dominação de classe. Ele não está acima dos conflitos, mas ele está totalmente envolvido neles, né? E é uma instituição socialmente necessária que se transforma numa instituição de classe. O Estado burguês, então, é o braço repressivo da burguesia. E a autonomia do Estado é determinado pelas condições de luta da classe em cada país,
né, depende principalmente da força do proletariado, né, dentro dessa luta política. Eu fiz esse quadrinho para vocês comparativo, não é comparativo. Aqui tem mais ou menos as características principais de cada um desses pensadores, né? No caso do pensamento liberal, eu condensei todos os pensamentos aqui. Depois façam um print dessa tela para vocês terem com vocês, né? E eu queria deixar para vocês uma provocação, né, para a gente pensar, então, dentro do que se entende, né, do pensamento liberal, ele é baseado, entre outros princípios, na meritocracia. Cada pessoa ocupa a posição social da qual é merecedora. Eu quero que reflitam, né, em vocês, e assim, durante a semana, pensem sobre isso, né? Vocês concordam com esse pensamento? E por que vocês concordam com esse pensamento? E aí eu deixo vocês com essa citação de Marx e Engels, que eles falam assim: os indivíduos que constituem a classe dominante também têm, entre outras coisas, consciência. Na medida, portanto, em que dominam como classe e determinam todo o conteúdo de uma época histórica, é evidente que o fazem em toda a sua extensão e, portanto, entre outras coisas, dominam também como pensadores, como produtores de ideias, regulam a produção e a distribuição de ideias de seu tempo. Portanto, as suas ideias são as ideias dominantes da época. Ou seja, né, o fato de nossa educação, né, como eu falava no início, ser essa educação bancária, né, é isso ou aquilo, né, da gente, isso é desse jeito, pronto, acabou, não é de outra forma. Para a gente, meio que a gente desde criança, né, muito, a gente acaba não pensando muito, não refletindo muito sobre as coisas que a gente vê, né, como se a filosofia fosse algo só para os filósofos e a gente então não tem esse direito de filosofar, né. Então, gente, falei a beça, né, o que vocês tiverem de dúvidas, por favor, coloquem no Fale com o Mediador.